Olá, agradeço a tua atenção, a tua audiência e aqui estou apresentando o último slide dessa playlist. Isso aqui foi um subproduto, assim chamei, do distanciamento social. E aqui vamos terminando com reflexões sobre índice e sobre a vida. Um dos principais objetivos que já está sendo tratado pela mídia, que é usar esses índices para avaliação e comparação da situação da pandemia. Nesta primeira parte, tratamos dos índices mais adequados e recomendados. Inicialmente, propusemos a comparação de mortos por milhão de habitantes, que para a grandeza de um país é mais fácil de comparar com outro país. Os dois indicadores interessantes e aplicáveis, um de mortes sobre milhão de habitantes, que é mais adequado para países, como já dissemos, e outro que é mortes sobre 100 mil pessoas, ou sejam, habitantes. Então, dessa forma, esse é mais adequado à comparação entre cidades. E já está sendo aplicado de forma muito discreta no site do Ministério da Saúde e inicialmente pelo IBGE. Esse é o indicador que vamos usar nesse trabalho, o número de mortes sobre 100 mil habitantes. Estes números refletem a situação de hoje, 10 de julho. Outro índice importante é relacionado com a sobrevivência, que nós preferimos chamar de índice de esperança ou a taxa da esperança, onde representa o inverso da taxa de letalidade. Está aí a fórmula, né? E no Brasil, nessa data, nós estamos com 96% dos infectados sabem que este número indica a sua chance de sobrevivência, sua esperança de sobrevivência. Usando os índices que nós apresentamos, nós vamos tratar de algumas informações sobre o Brasil e o mundo. Lembrando que você deve tomar cuidado para reduzir os riscos, esteja em casa ou não. Tendo como fonte o Ministério da Saúde, apresentamos aqui os dois índices, a taxa de esperança e o índice de mortalidade. Nós vemos aí, apesar de faltar a unidade lá em cima, nós estamos tratando do impacto, ou seja, número de mortes por 100 mil habitantes. Tendo aqui mais visível o número do Brasil, de 32 mortes por 100 mil habitantes. E aqui aberto por regiões do Brasil. E aqui apresentamos índices do mundo comparativamente ao Brasil. Temos aqui, nesses meus indicadores, são números fechados, nós temos 93% de esperança no índice do mundo. E no Brasil, 96%. E quanto a mortes por 100 mil habitantes, o mundo está com 7. O Brasil está com 32, a média do mundo. Mas nós temos também que comentar que nós ocupamos o 15º lugar nessa triste lista, precedidos por países desenvolvidos, como Bélgica, Reino Unido, Espanha, Itália, Suécia, França, Estados Unidos, Países Baixos, entre outros, né? Isso representa que o mundo não estava preparado para esta crise. Assim terminamos esse histórico relacionado com as estatísticas e relatórios da Covid no mundo e no Brasil. Agora nos remete à seguinte pergunta: de fato nós importamos com a vida? Tudo termina no cemitério? Se nós nos importamos com a vida, e aqueles que morrem, que perecem por falta de cuidados com outras doenças? Vamos meditar um pouco sobre isso.
Essa tabela, esse gráfico nos ajuda na reflexão. Aqui não estão indicados os casos de aborto, 22 milhões em 2020, mas só o número de mortos de fato. E aqui nós temos mais de 50%, eles estão classificados de acordo com a causa da morte. Nós incluímos aqui aproximadamente 600 mil casos que morreram de Covid-19 desde o início desta pandemia. Mesmo assim, nós temos casos mais graves do que isso. E o que nós estamos fazendo? Isso nos incomoda mesmo? Isso nos incomoda, gente? Essas frases foram colhidas, quase todas, do site anotado embaixo, Pensador, sobre o valor da vida. E é para a gente refletir como muitas pessoas já pensaram sobre isso e querem passar essa reflexão para nós. Então eu não vou repetir, mas esses são pensamentos profundos, interessantes, importantes e que dão sentido para o que nós estamos pensando sobre o assunto. E as reflexões que começamos agora, mas elas certamente vão ficar na tua consciência, porque muitos não se importaram com as vidas ceifadas. Muitos exageraram e erraram no enfrentamento da pandemia. Muitos usaram para fins políticos. Qual foi tua posição nesta crise? Quem se importa com os milhões que reduzem seu tempo de vida com práticas nocivas como tabagismo, HIV, álcool, direção perigosa, por exemplo? Conseguiremos ajudar pessoas que estão se perdendo? Conseguimos tratar da nossa própria preservação, da nossa própria vida? 800 milhões desnutridos no mundo. A fome mata 20 mil pessoas por dia. Começar por onde? Se procurar, você obterá a resposta para a ação a partir da sua fé. E talvez bem na porta da sua casa. Ignore o cardápio de religiões que você conhece. Procure a essência da fé cristã. Agradeço a tua atenção e conto com você nos próximos vídeos. Muito obrigado.